Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Restartcast. Restartcast é um podcast que fala sobre transformação de vida, sobre propósito, sobre recomeços e sobre você dar o seu primeiro passo. Todo recomeço depende de um primeiro passo. E é isso que nós levamos você a fazer nesse episódio do Restartcast. Eu acredito que Deus usa cada experiência de vida para transformar a vida da pessoa que viveu a experiência e pode transformar a sua também. E por isso nós estamos aqui. Existem pessoas que entram na vida da gente de forma tão... que, na verdade, na hora você pensa, até me emocionei já antes de começar o episódio, que você, na verdade, na hora você acha que não tem muita importância. A minha convidada de hoje é uma pessoa que, em algumas vezes, você pode se esconder da sua. Muitas vezes você sabe da necessidade de ter uma. Muitas vezes você vai até ela, mas algumas consultas você corre dela porque você não quer mudar a sua. E eu tô dizendo isso porque muitas vezes eu fotografava a comida e depois eu lembrava que eu tinha uma nutricionista depois que eu postei a foto da comida. E aí a nutricionista caminhava. E hoje a nutricionista comentava. E hoje eu recebo aqui a minha nutricionista, a nutricionista que nos atende, Laura. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Antes de vocês entrarem, eu quero que você já se inscreva no canal, né? Já curta esse vídeo e já encaminha para outras pessoas que você acha que... Eu tenho certeza que essa história é transformadora, que você acha que precisa de uma nutricionista, porque ela transformou a minha vida e vai transformar a vida da sua vida. Então já se inscreva no canal, já encaminhe para outras pessoas e você vai realmente se beneficiar desse nosso podcast. Laura, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estava comentando que a gente já falou numa live, né? E agora a gente tem o prazer de ter um podcast que a gente pode ter um bate-papo talvez mais à vontade, saber mais coisas. Só que nessa live que nós fizemos, eu quis saber um pouco mais da profissão, um pouco mais daquilo que você estava trabalhando naquele momento. E você me falou um pouco sobre transformações de alguns pacientes, né? Hoje eu gostaria de saber quem é a Laura antes da nutrição? Quem é a Laura antes da nutrição e por que nutrição? Por que você escolheu? Mas primeiro, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui, por você ter aceitado. Você está hoje com problemas, se recuperando da saúde, mesmo assim está aqui. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você por todo o carinho, gentileza, energia positiva. Que bom. Pode ter certeza que é recíproco também, né? Obrigada, Laura. Obrigada mesmo. E, bom, eu acho que em relação à escolha da profissão e todo o carinho que se tem em relação ao outro, né, o cuidado, e isso é uma coisa que você também tem em mente muito forte, que é a família, né? Você ter uma família que tem muito carinho, muito amor pelaquilo que faz, pelo outro, uma família grande como a nossa, Sim. italiana dos dois lados, né? Tanto do meu pai como da minha mãe, eu acho que acabou me moldando um pouco em relação à escolha profissional, né? Principalmente a parte do interior de São Paulo, né, em que os meus avós eram de sítio, né, lavradores, e vieram da imigração italiana, né, no século XVIII. Então, era uma coisa que foi sendo construída no cuidado com o outro, e a alimentação rural não deixa de ser um cuidado, né? O cuidado na ordenha do leite, que era para cooperativa, o cuidado com as filhas, no caso das minhas tias, né? Na minha avó, que ficava em casa. Então, a alimentação sempre foi um tema muito centralizado, né? Dentro do ambiente familiar, de não ter nenhuma alimentação industrializada, até porque não tinha, Natural. né? Mas tinha um cuidado em fazer, é uma preocupação em fazer bem feito as coisas e fazer com amor sempre, né? A vida inteira, durante mais de 60 anos. Então, que foi o tempo que eles estavam juntos, né? Que eles ficaram juntos. Sim. Então, eu acho que veio um pouco daí, esse cuidado natural com a alimentação e de uma família longeva também, né? De quase 100 anos, não é? E de muito amor, de muito cuidado um com o outro, né?
Apesar de não ter muitos problemas alimentares dentro da família, né, em relação a doenças, enfim, tinha esse cuidado. Então, eu sentia esse cuidado de ter todo mundo na mesa, de comer com a família, de ter histórias hilárias na casa da minha avó, né, e desde sempre. Então, eu trouxe isso um pouco, né? Tem também um outro lado que foi muito forte para essa minha decisão, que foi o meu próprio nascimento, né? De ser prematura, não uma prematura extrema, mas era uma prematura de 43 anos atrás, né? Minhas condições de hospitalares eram totalmente diferentes, mas que foi a minha ginecologista aqui até hoje, né? Que também teve o cuidado de olhar para minha mãe, de agir na hora e não deixar ela ter alta, né? Nesse momento da condição da gestação dela, né? Embora com 28 semanas. Então, essa atitude em cuidar, em tomar decisões na hora, para a família, que ninguém a conhecia no momento, né? Decidiu o que fazer, cuidar do meu pai na hora, cuidar da família dele, que veio todo mundo, quer dizer, e agora o que faz, né? Nesse momento. E aí, esse poder de decisão e cuidado também veio dela. Então, depois eu mando para ela. Ixi, Maria, ela vai se acabar. Sim, mas era o seu sonho ser nutricionista ou isso colaborou para... Sim, isso foi porque construído, né? Família italiana é muita comida, é muita festa, é muita alegria, e a gente sabe que muitas vezes se descuida, mas disso, através dessa grandiosidade, desse sentar à mesa, né? Porque a família italiana gosta muito de sentar, de estar à mesa, né? Aí você escolheu essa profissão ou foi um sonho? Ou existia um outro sonho e mudou pelo caminho? Eu acho que isso foi construído, né? Porque, veja, minha mãe depois trouxe isso para a cidade, né, para São Paulo, com os mesmos cuidados que ela teve durante 20 anos da vida dela, né, da família da minha avó, né? Então, durante a minha infância e adolescência, eu destoava um pouco dos outros amigos, por exemplo, que não comiam fast food, ou que ela tinha um cuidado extra quando saía de casa. Então, era um outro ambiente familiar, né? Não tinha tanto fast food, não tinha essa facilidade hoje para comer. Mas mesmo que tivesse, eu destoava um pouco, né, em relação aos amigos, em relação a lanches. Então, isso eu fui construindo. Quer dizer, como é que eu posso ter esse ambiente tão favorável para mim, magra a vida inteira, né? Todos da minha família, na verdade. E aí era uma ideia, era levar isso para os pacientes também, né? Esse conceito, essa essência de comer melhor. Né? Então, foi um pouco essa construção, a partir dos 14 anos, 15 anos, que eu quis trazer um pouco nessa construção profissional, né? E aí foi muito interessante, porque no primeiro dia de aula, que foi no Centro Universitário São Camilo, a coordenadora do curso, que até hoje, né, faz 21 anos, ela mandou a gente escrever num pedaço de papel onde nós estaríamos daqui 10 anos, então seria 2011, né, na época. E aí eu escrevi, incrivelmente, eu lembro, eu devia ter guardado esse papel, que era ter um consultório. Olha entendeu? isso. Mas era nessa parte da adolescência, desse cuidado da infância também, que é onde começam os primeiros cuidados, né? Então você veja, já Em era um 2011 você já propósito. tinha. Já atendia. Já estava com você. Já estava atendendo. Você viu a importância de você escrever o que você quer. A gente fala muito nisso, né? Sim. A importância de você mencionar, falar, escrever, desenhar o que você quer, porque vai realmente acontecer. Sim. E hoje, o que mais te encanta na sua profissão, na nutrição? O que mais me encanta são as pesquisas, né? Em poder ter uma ciência hoje no Brasil e no mundo que realmente ajudam as pessoas, né? Só que a base disso é a medicina, né? Uma medicina que realmente
tem que casar com você, Uhum. né? Então, profissionais que realmente querem te ajudar, te tratar de um jeito certo, né? Visto hoje as canetas emagrecedoras. Então, quem realmente tem essa possibilidade de fazer um tratamento para obesidade, né? Quem é o Uhum. capacitado para isso, para poder ajudar, né? Então, eu sinto um pouco isso, assim, que essa base da A medicina, evolução. sim, sim, me encanta muito a medicina em geral, né? Não só a nutrição, mas que Aham. cada vez mais se aproxima da nutrição, né? Você é sempre muito estudiosa, sempre tem coisas novas. Olha, estão se estudando isso, está trazendo isso, está chegando isso. Você acha que pessoas, que você tem chamado, você acha que pessoas têm chamado para cuidar de pessoas? Sim, com certeza. Eu acredito que isso é muito importante, né? A ciência ela vem evoluindo e uma coisa chama a outra, né? Em relação ao cuidado, ao que mais a pessoa precisa na hora, né? Laura, as pessoas, você está há 21 anos, né? Há mais de 20 anos na sua profissão. O que que as pessoas procuram no consultório? O que que você acha que tem evoluído, né? Não só porque a medicina está evoluidíssima, tem essas canetas estão chegando. Hoje em dia você encontra uma pessoa mais gordinha hoje, daqui 30, né? 60 dias a pessoa já está totalmente transformada. O que que as pessoas vão buscar hoje no seu consultório? Então, hoje eu tenho um público nutricionista de consultório, né, que abrange algumas áreas, né? Mas principalmente hoje, o meu método, ele tem uma questão de olhar para o alerta metabólico, né, que Uhum. são aqueles sinais que o organismo já dá, seja um aumento de gordura abdominal, seja um exame alterado, e aí é que entra o meu cuidado, né? Porque a tendência muito do profissional é dar só um plano de emagrecimento. Mas ter um olhar de falar, opa, tem alguma coisa errada com esse ferro aqui. Você Uhum. não vai conseguir levantar peso, Sim. né? Então, esses detalhes é que fazem a diferença, eu acredito, né? Mas você acha que o que eles estão buscando hoje nos consultórios é realmente o que eles precisam? Porque eu estou dizendo hoje porque eles estão, eu vejo, não sei se é isso, que as pessoas estão muito preocupadas com a performance. Você acha que eles estão buscando, estão em busca disso? Eles estão indo. Você tem percebido que eles estão indo buscar no seu consultório aquilo que eles realmente precisam? Sim, sim, com certeza. Mas às vezes o nível de consciência de um paciente não é no primeiro momento, quando ele chega na primeira consulta, compatível com o que eu estou olhando para ele, né? Uhum. Então isso é muito importante, né? Como eu mencionei para você. Às vezes ele quer perder só gordura abdominal, mas Uhum. tem várias alterações que eu preciso falar. Mas às vezes ele não quer tratar aquilo. Então a gente escolhe uma prioridade, um foco principal, para não perder um pouco o sentido, o acompanhamento, né? Então o que eles mais buscam hoje tem a hipertrofia, que eu sou nutricionista esportiva também pela USP, Uhum. buscam essa questão de redução de gordura corporal, né? Que na obesidade é diferente de 2, 3 quilinhos, Uhum. né? Então são estratégias diferentes para pessoas diferentes. Uhum. Tá? Então, o obeso, ele tem um pouquinho mais de consciência. O que falta um pouco é o ir além, né? Então, se a pessoa emagrece, ela precisa ter um plano de contenção aí, de manutenção também por um tempo, Uhum. por ser uma doença crônica. As pessoas, eu percebo que hoje as pessoas estão mais eh, doentes emocionalmente. Você acha que esse aumento, né? Porque eu penso que hoje eles falam e procuram mais nutricionista. Eu não sei se você que pode me dizer. Você acha que a emocional, a doença emocional, ela está ligada à saúde física? Você acha que tem alguma ligação a essa busca de uma perfeição, talvez de um resultado rápido? Você acha que ela está ligada ao emocional? Com certeza, né? Se você está acima do peso, dificilmente você vai ter uma autoestima
bacana, né? Dificilmente você vai estar satisfeita com o seu corpo. Isso Uhum. é quase que inegável, né? Então, sempre vem junto na bagagem aí uma depressão, né? Um transtorno de humor, como uma bipolaridade, Uhum. um déficit de atenção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da mudança no plano alimentar, né? Na composição do programa de acompanhamento. Por isso que tem que ser individualizado, Uhum. né? Então, uma pessoa que tem bipolaridade, eu tenho que ter um cuidado a mais para ela e um monitoramento mais de perto do que quem tem uma depressão, porque são Uhum. coisas completamente diferentes, né? Em termos de motivação. Então, essas questões mentais, de Aham. saúde mental, com certeza estão junto. A gente é uma coisa só, né? Corpo e mente é uma coisa só. As pessoas falam que sobre essa questão, até legal você ter falado sobre a bipolaridade, porque muitas vezes as pessoas acham que essa questão psiquiátrica não está ligado muito à saúde, né? À alimentação, né? E eu vi agora recentemente médicos falando que você deve tratar da questão da bipolaridade, da diabetes, da questão dos problemas cardiológicos, da mesma forma que você trata da bipolaridade. Muitas vezes fala assim, não, a diabetes você toma um remedinho lá, ou a bipolaridade eles têm um pouco de preconceito em relação àquilo. Mas acredito que tudo isso esteja realmente ligado. Toda, ou se não, quase todas as doenças estão ligadas realmente à saúde, à alimentação, né? A forma como que você se alimenta. A adesão às canetas, Laura, eu tenho percebido que é tão grande. Eu não sei qual é a sua opinião em relação a ela, mas eu não sei a que ponto elas ajudam na educação alimentar. Sim. E eu tenho percebido que essa geração, eu, que acabo me incluindo nelas, a gente tem fugido de processos, que geralmente é realmente um processo de emagrecimento, um processo de conhecimento daquilo que é a alimentação, aquilo que vai fazer bem, ele às vezes é um pouco mais longo do que o uso das canetas. Não sei se você também tem percebido isso. Por que é que as pessoas desistem do processo, sabe? E eu sempre pensei nessa dificuldade da reeducação alimentar. E hoje as pessoas estão procurado muito. Você acredita que essa boa aceitação da caneta tem a ver com essa fuga ou com as pessoas estarem fugindo do processo? Ah, com certeza, a gente Hum. está vivendo um outro momento nutricional, né? Se você olhar lá em 2005, quando eu me formei, ah, que foi logo num consultório de um endocrinologista, de um grande endocrinologista aqui em São Paulo, né, que você tinha mulheres com medicações, já em uso de medicações que tinham muitos efeitos colaterais, Uhum. isso afastava o tratamento, né? Hoje o processo é inverso, Uhum. né? Então, e aí assim, a palavra do médico era lei, né? Ela Sim. fazia aquilo que o médico estava falando e não saía do consultório, né? Com 20 anos depois, você tem as redes sociais, eh, trazendo essa grama de informações e Uhum. essas medicações para obesidade, que na verdade é para tratar diabetes, né, tipo 2 e Uhum. não tanto para emagrecer, você tem a rede social como base para você escutar o que fazer e ao mesmo tempo menos efeito colateral, né. O que a gente não sabe ainda é que se a médio prazo e a longo prazo, isso vai se sustentar, né, porque na verdade para mim é a mesma coisa. Tá a mesma coisa de 2005, né, Uhum. a grande diferença, na verdade, é que é o tempo de emagrecimento. Então, com certeza, os análogos de GLP-1 são muito mais rápidos para perda de peso, né. O que a gente precisa, colocar nos profissionais de saúde em geral, é que existe uma janela muito interessante para a pessoa aprender a comer, né, porque a perda de peso é muito mais rápido. Uhum. Então, esse processo de manutenção nunca é falado, Sim. né? Então, se ela vai emagrecer em 5 meses, 6 meses, ela vai precisar dessa manutenção. E às vezes o diário alimentar que eu faço lá no consultório, essa ferramenta, durante esses 6 meses ainda não fica legal. Então, a Sim. pessoa não está preparada nem para tirar o remédio. Ela vai precisar de um tempo a mais
né, desse movimento, que ainda não é a manutenção, mas Uhum. para segurar um pouco isso, para ela pensar sobre o hábito. Então, como tira totalmente a fome, Mudança. você não consegue ter uma sensibilidade maior para entender a sua alimentação, que precisa ter esse processo, né? Precisa ter. Ou seja, não transforma a sua dieta, né? Porque tem que ter uma transformação nisso. Na verdade, ele vai buscar o quê? Que ele busca uma transformação de vida ou uma dieta que emagrece rápido? Você sempre fala, Sim, aquilo que é rápido, você ainda não se acostumou com aquilo e você pode sim. voltar a engordar rapidamente. Eu não sei qual que é a sua opinião em relação a canetas, mas, por exemplo, é, eu não, para mim não deu para usar. Eu tenho problema, tive problema, eu já tive pancreatite e na primeira caneta que eu fui usar, né, eu até insisti porque eu sentia dores assim, eu falei, mas o que que é? E eu vi que não se falava muito. E quanto que as canetas estavam aí avançando muito, bastante, eu não via que se falava nisso. Sim. Aí e eu falei, poderia ser uma outra qualquer outra coisa, sei lá, a alimentação eu fiz errada, alguma coisa assim, e eu senti dores. Você acha que essa forma, como você disse, não é a mesma coisa. Mas você acha que essa forma que entrou agora de emagrecimento mais rápido, isso tem tratado a saúde ou você entende que, como você disse, a longo prazo pode trazer um problema maior? Então, esse que é o diferencial. Eu trago a Uhum, pessoa meio para a realidade, né? Então, trazer para a realidade é entender que existem essas etapas, que não dá para pular etapa, né? Se eu estou vendo lá no diário que é uma ferramenta que é para ajudar, não é para policiar, nem para punir, nem é esse meu papel, tá totalmente desorganizado, eu sou muito sincero e falar, olha, ainda precisa de um tempinho para organizar uhum, isso. Eu sou super a favor dessas medicações. Eu acho que trouxe um efeito muito positivo para perder gordura, né? E dos pacientes que eu tenho obesos, né, que trataram com essas medicações, nenhum voltou a engordar uhum. mesmo com a diminuição e Que ou com a legal, retirada das medicações. que legal. Então, até se falando agora em manter as medicações como Uhum. uma medicação crônica, como Sim. tem para o diabetes, como tem para a pressão alta, que eu acho super positivo mentalmente, para Uhum, segurar a onda um pouco, né, da uhum. compulsão e a pessoa continuar se alimentando bem, O que né? que a gente aprende tanta coisa, né? Porque você fala, você devia ter uma opinião antes das canetas, agora com elas, com essa evolução, né? Você acompanhou o meu tratamento, eu usei, né, no período é, quando eu comecei a sentir dores, que eu procurei a endócrina, ela falou, Márcia, a gente tem que parar com isso. E você já tinha percebido que já está bom. Você falou, já está bom. Não é nada que você agora não consiga, porque você acompanhava a alimentação do meu marido, a alimentação do meu filho, você já via que aquilo era uma coisa regrada, né? Você Sim. falou, já está bom. Aquilo que onde você vai querer chegar, você chega agora só com a alimentação. O que que você tem percebido nas pessoas que têm chegado no seu consultório? Você tem enxergado realmente mudanças? Por essas que passaram com você, eles têm retornado mais? Ah, Eles... com certeza, com certeza. Trazer para a realidade é o primeiro ponto, assim, é realmente o que está acontecendo com o seu corpo, que mudanças são possíveis. Uhum. Se o paciente foge por muito tempo, Sim. eu tento resgatá-lo para a gente espaçar um pouco mais as consultas, mas eu insisto um pouco porque é uma doença crônica, Aham. é uma coisa que não dá para abandonar o tratamento, né? Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, o caso do Igor, né, que Eu nunca quero. mais Engordou. engordou em relação e mesmo com o uso de medicações, então trouxe uma consciência. Isso é legal, é o tempo que a pessoa tem, mas só que existem vários níveis de consciência, né? Quando começa, no meio e na manutenção. Você tem um problema, agora você entrou nesse processo de emagrecimento do Igor. Para quem não sabe, o Igor emagreceu quase 50 quilos, né? E e esse processo, nós procuramos você até meio desesperada, porque o Igor já tinha passado por várias tentativas de emagrecimentos. Ainda não, eu não sei se nós já estávamos, talvez você me ajude a lembrar, nessa questão das canetas, mas ele já tinha colocado balão, ele já tinha feito vários. Acho que ele chegou a algumas canetas que eram antes, né? Bem antes do Monjaro, não Sim, lembro o nome. E ele chegou, mas isso não deu resultado nenhum. E sim, aí, só quando, porque eu tinha bariátrica, né?
eu tenho bariátrica há mais de 20 anos, e quando a doutora endócrina falou para ele, falou assim, você precisa, Igor, agora, a gente já tentou de tudo. Você precisa agora emagrecer de qualquer forma porque você tem gordura no fígado. E eu me lembro que eu e meu marido, nós ficamos desesperados e falou assim, Igor, hoje a solução para você é a bariátrica. E ele já sabia de todos os problemas que eu passava, porque ele acompanhou todo meu processo de bariátrica, ele sabia que eu passava mal, que eu entalava, que eu, né, as dificuldades todas que a gente tinha, e ele falou pra médica, nem a pau, eu não vou fazer isso, né? E aí, eu me lembro que a médica nos encaminhou, porque eu acho que você encaminha para nutricionista, eu talvez fosse até o primeiro caminho antes de você fazer colocar um balão, fazer uma bariátrica, tentar primeiro com a alimentação. E naquele momento, só no choque, que o Igor disse, nem a pau, não vou fazer, e que nós fomos encaminhadas, e a médica falou, você deve lembrar bem disso, Sim. a médica falou assim, você precisa, então, tentar com uma nutricionista mudar a alimentação. E aí foi quando nós te procuramos. Eu queria saber que naquele momento, porque você tem esse caso prático, que a gente sempre fala isso, eu sempre conto para as pessoas que eu conheço, com quem tem problema na obesidade na adolescência, né? Qual que foi o maior desafio para você nesse tratamento, nesse período de cuidado com o Igor? Ele quis, então naquele momento eu falei assim, ele disse assim, eu vou para lá. Mas você percebia também que a gente tinha problemas para chegar até você. Eu várias vezes cheguei chorando no seu consultório, não sei se você lembra. E eu chegava chorando no consultório porque a gente tentava ali. Qual que foi o seu maior desafio e o que ainda tem sido de desafio para tratamento e cuidados com adolescentes que chega na fase de ter gordura no fígado? Sim, a gordura no fígado, a obesidade e o resto todo, né? Da Tudo adolescência, a que acrescenta. mudança, tudo, o ambiente familiar, às vezes desestruturado, não por problema da alimentação, mas por problemas de rotina, pela escola, por uma nota baixa, por não querer acordar cedo. Então, existiam várias questões aí nele, né? Uhum, E a ideia sempre foi trazer a alimentação como uma prioridade. uhum, Porque se, por exemplo, um adolescente obeso que não toma café da manhã, a chance dele engordar é muito rápida, uhum. né? É muito Sim. rápida. Então, trazer um pouco a realidade para ele, puxando um pouco essa realidade, de estabelecer a alimentação como uma prioridade para a vida dele. Que Uhum, diferença isso ia fazer não só para o peso, mas para uma organização de rotina, né? Uma uhum. organização mental para ele, né? De benefícios e vinha junto no bolo, né? A Aham. família. O Igor, nesse período, Laura, ele não só mudou a alimentação, mas ele começou a gostar de cozinhar. Então, como que você leva esses adolescentes a aprender a fazer? Porque você me falou de algumas famílias que tinha dificuldade de ajudar, de participar nisso aí. Mas você, além da gente ter esse cuidado, pode ser que em alguns momentos a gente tenha falhado, mas eu digo assim, além de a gente ter esse cuidado que tinha, o Igor, ele foi se interessando tanto para alimentação, para mudar a alimentação, que ele cuidava da proteína dele, ele cuidava dos legumes, Já ele queria fazer cuidava as da coisas saúde. dele, né? Ele faz e até hoje ele faz. Como é que você trabalha isso, esse gosto? Você puxa a preferência, né, para ele mesmo cuidar disso para o adolescente hoje? Porque a gente sabe da dificuldade que você tem para o adolescente fazer qualquer coisa. Sim, Ele faz aquilo que ele quer. E sim, muitas vezes aquilo que ele quer não é o melhor para a saúde dele. O que você sim. tem usado para atrair esses jovens a não só mudar a alimentação, mas gostar dessa mudança de alimentação, gostar de fazer, se envolver no preparo, sabe? Sim. E no resultado. Você tem? Quais são as técnicas que você tem usado hoje? Eu acho que o Igor ele já veio também com um nível de consciência um pouco maior, Uhum, né? Então a gente só foi explorando um pouco essa questão de rotina, mas era uma coisa que já estava ele querendo muito, né? Ele precisava de alguém que pudesse apoiar as decisões dele, né? uhum, Por mais caótico que estivesse a rotina de levantar cedo, de ir para a escola, ele já tinha um nível de consciência que ele queria muito aquilo, né? uhum, E eu acho que você, os pais, né, em geral, que foi uma coisa positiva
que você deu para ele, Uhum. que é dar autonomia para ele, Sim. né? Ir para a cozinha, fazer as coisas dele, apoiando, né? E trocando os alimentos. Então, foi algo muito importante alinhar a família, esse suporte da família, de Uhum. ter alguém que pudesse preparar e ajudá-lo, né? E ao mesmo tempo ele pudesse ter segurança com receitas, né? Estimulando aquilo que ele mais gostava no momento, né? Ou que ele viu o amigo comendo, que é típico da adolescência, né? É. Então, explorando bastante essas receitas com ele, né? Eu vejo na sua rede social, eu vi muitas vezes quando o seu filho hoje tem quantos anos? 7. Então, eu via antes que você ensinava e envolvia ele nessa questão da alimentação, mostrar as cores no prato. Você falou que você chegou até a comprar uma cozinha para poder envolver ele a cuidar daquilo. Você quis o quê? Você quis reeducar, porque hoje a gente vê, como você me contou, da questão da família, que é muita comida na mesa, que família italiana, que é muito aquilo. Você quis fazer com que ele gostasse, ou você quer, como alguns pais, levar ele para a área, para encaminhar para a área da nutrição, para trabalhar nessa área? O que você realmente quis levar para ele nesses momentos de ensinar, eu não fiz isso com o Igor, e assim, eu via de uma outra forma, né? Que talvez se eu tivesse cuidado daquela forma, eu tivesse feito com que ele gostasse de cuidar da própria comida, de preparar a própria alimentação, de saber o que era saudável e o que não era. E o que você quis naquele momento, e o que mudou da forma que você cuidar dele menor para agora que ele com 7, ainda continua uma criança, mas o que 7 anos, quais são as preferências dele? Então, o Bruno hoje está com 7 anos e esse nosso início de conversa foi de trazer essa herança, né? Então, Uhum. acho que herança alimentar, ó, essa palavra Legal, nova, que legal, inventei. que legal. Trazer essa herança alimentar de tudo de positivo que você tem na sua família, Uhum. isso foi muito importante, porque eu não fiquei com medo, não, assim, dele não comer bem. Eu acho que o que eu, obviamente, já tinha um conhecimento muito grande é de ter a constância, Aham. né? Então, por uma criança, não vai existir rotina de fast food. É Sim. claro que para ele vai experimentar em algum momento, como recentemente nós fomos numa comer fast food, né? Porque o pai tinha viajado e a gente acabou indo no shopping comer porque ele estava querendo muito. E ele conhece, tem amiguinhos que Uhum. levam alimentos mais calóricos. Então não é que eu não proíbo, é que o estímulo da rotina de fazer igual os meus pacientes, de criar essa rotina, foi criada, né, desde os 6 meses. Aham. Então, sábado, domingo, segunda, terça, não quero saber. Vai ter verdura, vai ter as frutas, não importa. Café da manhã, almoço e jantar, Uhum. entendeu? Seja o ambiente que estiver. Seja num almoço em família, ele vai comer a fruta de sobremesa. Sim. Não dou corpo mole, É uma educação mesmo. porque ele não fixa o hábito. Se ele Uhum. não tiver essa constância, né, de ficar, obviamente, se tiver doente, se tiver uma outra questão, uma viagem muito longa, como nós fizemos recentemente para o sul, que não tinha opção. Na Uhum. verdade, até tinha, mas eu acabei não dando, Uhum. né? E era mais difícil de coordenar isso, né? E comendo fora todo dia, é um pouco mais complicado, mas de rotina, eu nunca quis abrir mão. Uhum. Nunca, jamais, entendeu? Porque é isso que vai formando o hábito. E agora, como ele tá maiorzinho, de 7 anos, que tem um pouquinho mais de consciência do que tá comendo, com escola nova, Uhum. a maior parte das crianças da escola dele traz coisas com açúcar, por exemplo, né? E ele quer imitar, ele quer comer, né? E aí eu explico para ele algumas concessões, né? Então, um amigo, É isso, eu né? até queria saber qual é a dificuldade, porque eu me lembro que você me falou uma vez que ele chegou e disse para você que ele havia comido algo que não era acostumado a comer em casa. E você foi ver, porque olha, eu tô com tanto cuidado aqui na minha casa e aí a alimentação que vinha não era tão saudável. Como que as escolas estão vendo isso? Porque eu não sei se tem.
reduzido ou diminuído ou aumentado o número de obesidade na adolescência? Você pode me falar nesse percentual? Mas como que as escolas estão cuidando hoje? Você percebe que o cuidado está maior? Como que as mães estão se preocupando muito? Será que elas vão saber na escola, daquele que fica um período integral, que tipo de alimentação está dando? Você acha que melhorou isso? Eu achei que melhorou, mas ainda eu tenho esse bom senso, né? Dificilmente existe esse nível de consciência de ter um bom senso, né? Então, eu já tive de tudo. Eu já prestei consultorias em grandes escolas aqui em São Paulo, em que uma médica pediatra exigiu que tivesse batata frita, né? Durante o período em que o filho dela tivesse o dia todo na escola. Aham. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa experiência que eu tive nessa escola especificamente, nós criamos algumas relações super interessantes, né? Mas fui eu, não a diretora. Que tomou a iniciativa, né? Por exemplo, os dias de peixe, que eram dias mais peixe, cosmogeriza, né? De cheiro, de sabor. E para não fazer frito, nós fazíamos um peixe grelhado, mas colocávamos um doce, um brigadeiro, alguma coisa que pudesse ter um alcance melhor, né? E foi até um período, eu colocava algum iogurte com fruta, alguma coisa bem diferente, assim, para eles poderem associar. Né? Então, tinha a batata frita, não por exigência desse pai, mas eu procurava buscar esse equilíbrio. Mas hoje, eu acredito que tem algumas escolas, embora com excelentes consultorias nutricionais, com apoios, com cardápios, com higiene dos alimentos, ainda muito, muito radical em relação a algumas coisas, né? Porque uma coisa, Márcia, é você ter as recomendações oficiais, né, as recomendações da ciência. Outra coisa é qual a necessidade disso, naquele espaço, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado para não radicalizar, né? E dizer que não pode suco, que não pode açúcar, que não pode isso, e trazer a criança num ambiente totalmente inócuo, né? Enfim, que não é essa a realidade, visto que o Bruno está numa escola tradicional e que ele tem pouca exposição, mas tem exposição ao açúcar, a outros alimentos gordurosos, né? Então, eu acho que ainda precisa de um ótimo bom senso, assim. A preocupação aumentou dos pais, mas ainda precisa, por parte dos pais, você pensa? Aumentou, mas de forma muito radical. Eu acho que pode ser mais leve. Pode ser mais esse processo, entendeu? Então, esse meu resgate familiar, é claro que não é do jeito tradicional, porque a mãe hoje trabalha também, full time, né? Mas trazer um pouco mais de leveza para o processo. Tá muito radical, sabe? É legal saber sobre isso, né? Você, Laura, você cuida de muitas pessoas além da sua família, né? Da saúde da sua família. Mas me fala um pouco como é que você cuida da sua própria saúde. Não só alimentar, da sua saúde, porque hoje o que as mulheres. Você deve ouvir aqui, porque você atende mulheres aqui você atende sindicato, você atende academia, você atende muitas mães, né? E que tem a profissão dela, que tem que sair de manhã, e que elas falam assim: mas não dá. Como é o seu cuidado, a sua alimentação fora do consultório? Modéstia à parte, acho que eu como muito bem. Acho que eu como muito bem, como muito bem, tenho muito bom senso. O que as mulheres falam de às vezes não dá tempo. Não, mas eu não consigo. Eu vejo jovens hoje, apesar de ter te perguntado, eu vejo na rede social hoje muito mais jovens mostrando que estão preparando as marmitinhas delas. E muitas mães e mulheres que deixam o filho na escola e que vêm trabalhar falam assim: não, mas eu não posso ter alimentação. Eu mesmo já falei para você, Laura, eu não consigo comer nada de manhã. Eu como de manhã no café da manhã, mas eu não consigo parar para um intervalo, né, uma fruta, alguma coisa, e às vezes eu vou me lembrar, já são 15 horas e eu ainda não almocei. Né? Isso eu preciso me policiar muito para cuidar dessa alimentação. Como é que você faz, ou às vezes as mulheres que vão te procurar, o que você diz? Qual é o treino que elas precisam? Como que tem que ser? Tem que querer? Ou quais são as artimanhas, né, que você usa hoje para você que se fala: não, dá, porque eu cuido da minha saúde, então você pode fazer isso. O que é? Elas têm usado isso como uma desculpa para
para ainda deixar de fazer, ou para que você fale, não, lá fora tem. Você pode ir para o shopping, você pode ir, você consegue dosar isso. Sim, eu acredito que tem várias coisas aí, né? Aham. O jeito que eu me cuido já é uma coisa que está internalizada, né? Eu não consigo, ah, é, eu não penso mais para me alimentar. Não Uhum. existe isso. É uma rotina. Existe a A rotina rotina. fixa. Eu não desvinculo isso da profissão com o pessoal. O que você acha que hoje é indispensável para se começar? Igual você falou, não, eu acho que tem que ter um bom. O que você acha que na dieta é indispensável? Você tem que ter isso como uma rotina para uma vida saudável. Eu acho que tem que ter mais flexibilidade e mais leveza, Uhum. né? Se você trabalha de segunda a sexta-feira, o dia todo, e vai querer fazer marmita de domingo, você não tem que fazer marmita de domingo, você tem que descansar, Aham, né? Então, isso. hoje, com iFood, enfim, com outras possibilidades de você pedir comida com excelente qualidade, de marmitas e até de restaurantes que estão se propondo a fazer Uhum. esse tipo de dieta até personalizada. Eu tenho ótimos parceiros que montam aquilo que você quer, do jeito que você quer, do plano que você quer, com a quantidade que você precisa. Hoje, morando em São Paulo, eu acho impossível não comer bem. É impossível. Você tem É. todas as possibilidades para se comer uma comida caseira, né? A questão é você ter essa flexibilidade para aceitar que não vai cozinhar igual a sua avó. Aham. E a consciência da A necessidade dessa consciência mudança, né? também de querer comer, né? É porque não é todo mundo que gosta de comer comida. Aham. Então você tem várias dificuldades aí para se criar uma alimentação saudável, né? Então, por exemplo, tem gente que não come nenhum tipo de salada, Uhum. tá? Então até comeria, Sim. mas ela não sabe como organizar isso, né? Porque precisa ser uma mega salada com 200 tipos de verduras. Justamente ao contrário, Uhum. precisa pegar mais leve para criar essa rotina, Sim. né? Então, seja do restaurante, da esquina, que você. Ah, mas não é comida fresca. Sinto muito. Sim. Tem que ter flexibilidade nesse momento, Mas né? eu acho que hoje, Laura, quando você fala, não, aqui nós estamos em São Paulo, tá fácil. Mas hoje, eu acho que em qualquer lugar realmente tem sido uma aceitação maior de alimentação, de mudança de alimentação. Ó, vamos colocar 15 anos atrás, foi quando você 10, vamos colocar 10 anos, 10 né? Foi o anos. tempo que que o Igor viu. E você ligava para um lugar quando a gente vai viajar para saber eu me lembro quando nós fomos para Natal, quando nós chegamos lá, você já tinha o endereço de 3 lugares há 10 anos atrás, um pouco menos, de 3 lugares que De oferecia, restaurantes. de restaurante que ofereciam marmitas saudáveis, que você poderia ir lá, se Sim. alimentar. E hoje em qualquer lugar, acho que não só em Sim. São Paulo, tá tudo muito, muito tranquilo. Acho que é bem o que você falou. Eu tenho dois fatos muito curiosos de uma brasileira que eu atendi numa vila no Japão. Aham. Era uma vilazinha em que ela morava. E eu falei, cara, e agora? Como é que. Como que ela arruma Obesa, lá? Aham. obesa, né? E a gente fazia ligação, eu fazia de manhã e ela fazia ligação noturna, né? Aham. Pelo horário. E eu falei, e agora? Como é que eu Como vai vou ser? montar isso para ela? Que tipo de verdura tinha lá? E aí eu descobri que ela tinha tudo. E no Tudo Japão na eles vila. têm. Aham. Não só por isso, mas tudo no entorno dela. Aham. Então você tinha a vendinha, que tinha verduras, você tinha outra vendinha que entregava fruta na porta dela. Mas isso é um Uma... trabalho de pesquisa ali, você Então, precisa forçando ela a falar. levantar isso, né? E aí, até bati no Google do espaço, do ambiente que ela morava, porque ela não sabia Aham. que existia. Eu falei, mas tem uma vila aí, que vende Aham. verdura, eu já vi. Precisa Eu de não sabia o pesquisar. nome, mas eu Aham. sabia que tinha uma foto de verdura Que ali. tava lá. Tinha que ser alguma vendinha ali. A Aham. selga eu sei reconhecer no Japão. Então, e aí a gente foi montando isso com ela, as possibilidades de fazer essas marmitinhas e que tipo de frutas ela mais gostava ali para comer, né? Aham. Então isso foi uma experiência muito interessante, né? É. Um caso muito legal. E uma prova de que você vai, né? A Você outra quer. foi na Disney, por exemplo.
Ah, tá dizendo só tem hambúrguer. Não tem só hambúrguer. Então você tem restaurantes Bacon. Hambúrguer. brasileiros lá com arroz, com comida dentro dos parques, né? Uhum. Então também existia essa possibilidade, porque às vezes passava 30 dias, não Aham. dá para comer 30 dias fast food, ninguém Sim. aguenta, né? Então, de investigar junto com o paciente e ajudá-la a montar essa rotina, né? Isso tem mudado lá também, né? Porque eu acho que alguns anos atrás você ia para Disney, era só fast food realmente. Sim, Hoje você sim, encontra sim. legumes, arroz, feijão, proteína, né? E a pessoa fica um pouco desesperada, né? O paciente, porque às vezes faz viagens longas. Por exemplo, tinha uma paciente que foi para o Egito Aham. e ela falou: Nossa, o que que eu vou comer no meio da areia, né? Do deserto. Aí eu fucei lá na capital tal, e eu vi que tinha um Carrefour lá dentro. Com tudo, com Próximo do iogurte, deserto. normal, com Aham. comida, com marmita, com tudo. Só que mudava a cultura ali, né? Aham. Carnes e coisas, mas que ela podia comer tranquilamente durante 30 dias. Que foi o que aconteceu. Mas em qualquer lugar do mundo que Do você estiver, você mundo! vai precisar se alimentar. Não tem E aí como, vai né? ter. Assim, é meio que impossível não ter coisas, a não ser que você vai, sei lá eu, para onde, né? Um lugar muito remoto, assim, que realmente não tenha, que só tenha fritura, que só tenha outras possibilidades. Mas hoje em São Paulo, eh, eu acredito que dá para comer, mas precisa partir precisa partir de um ponto assim inicial, né? Qual é a minha prioridade, né, do meu organismo? O que que o meu organismo está precisando, Aham. né? Como que eu vou organizar essa minha rotina de trabalhar 200 horas por dia, Uhum. né, com 50 mil filhos, com coisas para arrumar, com coisa estressada. Então, de onde a gente vai partir? Vai Aham. contratar alguém para cozinhar para mim? Eu vou contratar uma empresa? E ter essa flexibilidade. Sim. Acho que é isso. É legal. Ô, Laura, vamos falar um pouco sobre onde Deus entra na sua vida, na sua caminhada. De que forma a sua fé influencia você a atender pessoas, a tratar pessoas, a cuidar de pessoas. Você acha que isso influencia, tem influenciado você? A sua fé influencia na forma com que você atende as pessoas que te procuram lá? Ah, sim. Normalmente, as pessoas chegam para mim muito pessimista em relação à saúde, né? Aham, Que já tinha tentado de tudo, que a médica briga o tempo inteiro, aham. né? Aquela coisa arrastada de anos. E, o comentário que as pessoas me falam, né? É que eu sou muito otimista. Mas é muito por conta Muita disso, fé, né? né? De acreditar, Aham, de ter certeza que aquilo vai dar certo, uhum. né? De acreditar mesmo na sua capacidade, na sua religião, quaisquer que seja, né? Que aquilo vai ser bom para você, Eu acho que né? tem algum momento na sua trajetória que você conseguiu enxergar claramente a direção dele, de Deus, para aquilo que você vai fazer ou fez? Você consegue se lembrar de algum momento? Ah, sim, eu acredito que quando eu engravidei do Bruno, né? Aham, Não foi uma questão profissional, mas a gestação ela é muito complexa, né? Emocionalmente. aham, Eu acho que ninguém passa aí totalmente imune a isso, né? sim. E eu tive uma primeira gestação que não foi para frente, então eu fiquei muito sensibilizada, né, na gestação do Bruno, enfim, e pedindo mais e rezando mais para que aquilo desse certo, mas foi bem mais emocional do que físico, Sim. né? Então foi um momento muito complicado para mim, né? Mudei de médica, tive alguns problemas, né? Não físicos, mas bem emocionais, assim, Uhum, né? De aceitação da gestação, né? Que aquilo ia dar certo. uhum. Então, depois da gestação, eu acredito em Que qualquer coisa. tudo dá certo. Não tem o que dá errado, né? Ô, Laura, o que que a sua profissão te ensinou sobre pessoas? Porque, igual você falou, não tem como dar certo. Eu tenho muito pensamento positivo, que uns chamam de pensamento positivo e outros chamam de fé, né? Você reza por aquilo que você quer, quando você fica doente, fala, Senhor, eu preciso, né? Dentro da sua religião católica, você precisa, mas o que que a sua profissão te ensinou sobre pessoas? E o que que ela te ensinou também sobre você mesma? Sim.
Então, eu acho que é, eu acho que é isso. Eu acho que é acreditar muito assim em você, né? É, mas realmente não existe essa essa coisa tão otimista, né, no início. Então, dou sempre uma insistida com os pacientes, né? Eu dou uma insistida assim no que pode dar certo e às vezes, na maioria das vezes, chega com essa consciência muito para baixo assim das coisas, né? Mas eu tento escutar da melhor maneira possível, né, e ver que caminho que a gente pode seguir dentro do caos, né? Então, em outras pessoas, o otimismo e a fé, eu acho que pode ser pode ser instigada. Com Esse certeza. Eu cutuco bastante, assim. Eu acho que dá pra. ah, Às vezes a pessoa tem tudo a favor dela, mas ela não consegue enxergar isso. Aham, Né? Ela tem uma família legal, ela tem uma pessoa que faz as comidas para ela, tem um emprego bom, ela tem um nível de renda legal, que dá para sustentar bem uma alimentação super bacana, né? Mas às vezes essa falta de acreditar, essa falta de fé é uma coisa interessante que você está uhum, falando, né? Que talvez eu nunca tenha ido por esse lado, assim, aham, de realmente acreditar que ela pode melhorar. aham, Né? E porque às vezes a dieta, a pessoa já chega muito estereotipada para mim, né? Já chega acreditando que eu vou tirar tudo, e a aham, hora que eu vou na contramão disso, meio que balança, assim, né? Não aham, bota muita fé aham. no processo. Acredita, né? Exatamente isso, entendeu? Então eu tento tirar esse estereótipo que não é por aí, né? Ô, Laura, toda profissão a gente encontra algumas dificuldades, né? Um processo. Você já tem 21 anos, você já viveu um processo, né, longo. O que que você gostaria que tivessem dito para você lá atrás em relação à nutrição, né? Que você diria para pessoas, para meninas, né, meninos que queiram entrar nessa área de nutrição, que você não ouviu? O que que você poderia dizer para eles? Falar, não, eu gostaria muito de ter escutado isso e não me falaram. O que que você diria para pessoas que querem ir e que você não ouviu? Talvez o que pudesse acontecer nesse processo todo de 21 anos. Ai, se tivesse me dito isso, eu vou dizer para quem está agora no caminho. Olha, eu acho que algumas coisas, né? Eu acho que inicialmente, é porque com 20 anos é diferente, né? Aham, Mas eu arriscaria um pouco mais de abrir meu próprio negócio logo no início, né? Com essa primeira experiência de 3 anos, que era um consultório médico com muita bagagem psiquiátrica, né? Então eu tive que lidar com pacientes bem complexos, né? Acho que uhum, essa é a palavra, né? E isso me trouxe muita bagagem para saber lidar com um paciente que já chegava assim irado comigo, né? aham, Então eu já teria aberto um consultório arriscado em outro antes. ambiente para fazer meu nome. Aham, Eu acho que desde o início, assim, para ter essa. Tanto que é interessante, de tanto que eu entendi os pacientes, logo que já estava com 3 anos de clínica, aham, os pacientes perguntavam se eu era irmã do médico, porque aham. a gente acabava falando do mesmo jeito, Sim, né? tem a mesma linguagem. Da mesma linguagem para eles, né? Com o mesmo Aham, acolhimento, enfim. Então, se eu já tivesse essa experiência logo no início, ah, eu já com certeza não enfrentaria tantos desafios nesse meio do caminho, né? E a outra coisa é realmente entender que cada paciente é de um jeito, uhum, né? A gente só tem o ser humano em comum, o resto vem a galope, assim, não tem uma pessoa igual a outra. uhum. Poucas características que a gente pode até falar, algumas falas, algumas crenças, mas do resto não dá para dar o mesmo plano alimentar em hipótese alguma, não tem a menor condição disso acontecer, entendeu? Porque todos são diferentes. Todos, mulher, criança, adolescente, cada um é de um jeito. Ô, Laura, durante essa sua caminhada na área de nutrição, que você deve ter tido vários recomeços, né? Recomeço no consultório, recomeços de novos estudos, você tem que recomeçar em várias vezes, né? Assim, para não desanimar e você estar evoluindo cada vez mais na sua profissão. Que legado você quer deixar
para o seu filho? Que legado você quer deixar para sua família? O que que você acha que vai ficar da Laura dentro daquilo que você fez aqui, onde você está vivendo? Olha, uma pergunta muito difícil, mas eu acredito que quando você começou a falar, eu tô me recordando aí durante a minha jornada que esse cuidado familiar Aham, sempre aconteceu. Então que eu atendi a legal. mãe, a filha, a sobrinha, então sempre veio, a família como um cuidado, assim, porque um se preocupa muito com o outro, né. Aham. Então, talvez seja nesse sentido, de ter esse cuidado, alimentar com a família, né, com o Que ambiente legal. familiar. É muito interessante isso. Sim, o legado de Sempre me cuidados acompanhou, familiares, sim. né? Eu acho que a gente já colocou, mas se você tivesse que deixar uma mensagem, né, para alguém que vai recomeçar. Eu não sei se você, em algum momento da sua trajetória, você pensou em mudar de profissão, né? Pelo que a gente está conversando, eu não diria que você pensou, mas talvez você tenha pensado. Mas se você tivesse que dizer para alguém que talvez tenha começado lá atrás a nutrição, e depois você fala, as pessoas pouco se interessam por isso, eu não quero fazer isso, mas o que você diria para alguém que quisesse recomeçar hoje? Recomeçar naquilo que escolheu como nutrição, ou recomeçar com uma outra coisa? O que você diria para essa pessoa que talvez não estivesse tão satisfeita com aquilo? Eu acho que é insistir um pouco mais, assim, arriscar um pouco mais, porque empreender é isso, né, é correr esses riscos e não desistir, né. Quando eu comecei a perceber que a coisa estava dando certo em relação ao consultório, né, que eu Aham, fui, melhorando os meus processos, meus atendimentos, eu não tinha mais como voltar para trás, né, não tinha. Eu durante um período, logo que eu me casei, eu tinha uma sociedade, mas acabou não dando muito certo, então eu fiquei uns 2 anos afastadas mais ou menos para prestar concurso na área de direito, e aí eu voltei para a caminhada, né, aham. eu voltei com um emprego, depois mas voltei a atender também paralelo a isso, então o consultório sempre foi, nunca retrocedi. Sempre foi um alvo desde o bilhetinho lá de 2001, entendeu. Que Então é legal. isso, é. Ô, Laura, foi legal você falar sobre isso, porque eu acho que eu já te falei, se eu não te falei, vou te falar agora, que eu terminei meu livro agora, tá fase final de capa, essas coisas, e esse fato de você ter dito que você teve que parar 2 anos, né, estudar e depois recomeçar, você também me falou que você teve cuidados com o seu pai, né? O seu pai teve um problema de saúde, você perdeu, né? E as pessoas, geralmente, na profissão, elas param em algum momento para alguma coisa, ela reduz, ou freiam, né, aquilo que estavam fazendo no momento e precisa voltar. Né? E muitas pessoas têm força para voltar. Então, meu livro fala um pouco sobre isso, sobre os momentos que você precisa, talvez, deixar de focar só. Hoje você foca no seu consultório, você foca na sua profissão, você foca em mais conhecimento, você está ali. Mas em momentos da sua vida, como você disse agora, você precisou parar um pouco, mudar o foco para o cuidado com seu pai, mudar o foco para esses 2 anos que você ficou parado. Você teve o seu filho, você teve que parar um pouco e focar ali. E muitas pessoas têm dificuldade em voltar. O meu livro fala sobre isso. Você consegue fazer tudo e retornar. Agora, para a gente finalizar, porque eu sei que você tem, né, tá aí se recuperando da sua cirurgia. É, como é que você conseguiu dar um restart? Como que você conseguiu voltar em cada vez que você precisou parar? Eu conheço pessoas que ainda estão lá. Eu conheço pessoas que pararam para cuidar do pai, que estava doente. Eu perdi recentemente meu marido e eu tive que parar por um tempo para dar uma freada, para dar uma atenção maior para ele. E aí eu me senti preparada logo depois que ele foi, realizada, cuidada. Eu cuidei, eu fiz aquilo que tinha que fazer. Mas o que que você diria para pessoas que precisou parar em algum momento, assim como você parou, e que agora ainda está lá? O que que você diria para eles para recomeçar? Como uma palavra de ânimo, você precisa sair. E já para a gente finalizar, você poderia olhar aqui na sua câmera e dizer para as pessoas uma palavra para poder, que talvez você tenha ouvido de alguém quando você cuidou do seu pai e não ouviu. O que que você diria para elas para retomar?
para dar um restart na vida dela e recomeçar naquilo que ela vinha fazendo, ou talvez recomeçar com algo que ela queira novo fazer. Sim. Eu acho que é nunca tarde pra gente fazer aquilo que a gente gosta, né? E se eu tive que viver esse luto, né? A doença dele, embora tenha sido muito rápida, né? Entre o diagnóstico e o falecimento, eu acho que a gente tem que viver o período, não dá para forçar muita barra, né? Então, o momento certo eu voltei, né? Calhou de ser a pandemia, mas eu acho que é sempre resgatar aquilo que que a gente gosta, né? O que é possível ser feito. Eu acho que essa que é maior pensamento que eu tenho agora, né? Em relação à profissão, né? Fazer aquilo que gosta, mas pegar leve também. Não dá pra gente pular etapa, né? Tem que vivenciar cada fase. Então é isso, talvez você que esteja assistindo esse episódio deve ter pensado, com toda essa nossa conversa, está muito longe de eu chegar naquilo que eu quero. Mas eu quero te dizer que você precisa ter um primeiro passo. E se esse episódio te tocou e você achou interessante, ele tocou você, tocou sua vida, e você acha que você acredita que você pode recomeçar, que Deus, então eu já peço para você compartilhar esse episódio, tá? Se inscrever no canal, ativar aí o sininho para que você não possa perder nenhum, porque assim como hoje, como a história da Laura, tem muitas outras histórias bacanas e transformadoras que podem incentivar você. E Laura, para materializar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, como agradecimento, eu queria te entregar esse presente, essa lembrança. Muito obrigada. Tá? Para que lindo, obrigada. Que você possa... Obrigada por todo o carinho de sempre. Obrigada. Legal. E você, na verdade, que quer recomeçar, eu acho que você tem que ter fé, né? Acreditar naquilo que vai começar e dar o primeiro passo, porque Deus vai te encaminhar para aquele lugar, para aquilo que Ele já tem certo para você. Muito obrigada, Laura. A você, querida. Esse é o nosso... E aí, como você pode levar o lencinho, né? Você pode colocar.